Ah, a gente já tá ao vivo. O bom é que assim, né? Vou começar a contagem regressiva. Sejam muito bem-vindos a mais um talk show do Cria Que Pode. A gente não para por aqui não, viu? Esse Dia Mundial da Criatividade em Feira de Santana está dando o que falar. Eu me chamo Levi, sou um homem preto de pele clara, estou utilizando uma camisa branca, que é uma perna com a tatuagem da caixa d'água do Tomba e um tênis. Estou utilizando um short preto e um tênis verde. Meu cabelo é preto, crespo e curto. Hoje eu estou recebendo pessoas incríveis para a gente falar de economia criativa. Vamos falar de Creator Economy, recebendo duas marcas incríveis aqui de Feira de Santana e uma creator que eu sou completamente apaixonado. A gente vai ter muito o que falar, mas a nossa equipe está cobrindo todo o WCD desde o primeiro dia até os últimos momentos, ainda hoje, porque infelizmente esse é o último dia de evento. O nosso episódio oficial entra no YouTube na sexta-feira, então você não pode perder. Já se inscreve lá, youtube.com/criaquepode, com a nossa cobertura completa dos mais de 6 espaços e 3 dias de programação, com mais de 50 atividades do Dia Mundial da Criatividade. Grandíssimos nomes estiveram com a gente nessas gravações, você não pode perder nada. E, para conferir a nossa cobertura em tempo real, @criaquepode no Instagram. Antes de iniciar esse papo, eu quero receber com um grandíssimo carinho e muita alegria a nossa creator, que é da rede de influência da Cria Que Pode, com seus mais de 30 mil seguidores e são mais de 2 milhões de visualizações mensais. Ela que é educadora, é pedagoga, é atriz, ela é um pouco de tudo. Essa mulher linda, maravilhosa, com vocês, Sara Barbosa. Ai, que prazer estar aqui desse lado, né? Geralmente eu tô também entrevistando as pessoas. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Sou Sara Barbosa, sou uma mulher negra de pele escura, cabelo crespo, solto. Tô vestindo uma calça clara, com uma blusa clarinha também, e um casaquinho, um tom bege. Calçando um salto, né? Porque eu sou baixinha, tenho que ficar alta, mesmo sentada, espia. Mas sou muito feliz de estar aqui, Levi, conversando com você, conversando com pessoas tão maravilhosas também. Obrigada. Fantástico. E pra complementar essa talk incrível, eu recebo ela que aqui agora eu vou ter que ler, gente, porque só de países a gata tem experiência em mais de 10 países. Pois é. Ela é arquiteta com bagagem internacional e grande parte da sua formação em São Paulo. Já vivenciou experiências em mais de 10 países, entre eles Japão, Tailândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, França e Inglaterra. Tá bom pra você? Com vocês, Flávia Martins, ou simplesmente Fal Martins, porque eu sou íntimo, tá? Olá, Levi, tudo bom? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tô adorando esse Dia Mundial da Criatividade. Na verdade, não são um dia, foram 3, né, aqui em feira. Muito bacana que a nossa cidade está sediando esse evento e abrindo portas para novas pessoas, né, para todo mundo estar junto e recebendo essa criatividade, né, a todo vapor aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Que lindo, que lindo. Além de Fal Martins, outra marca que também apoia o Dia Mundial da Criatividade em Feira de Santana, e especialmente esse talk show, é a Estação 1. Ela que é uma construtora há mais de 11 anos em Feira de Santana, genuinamente feirense. Ela emerge das raízes desta cidade, pulsando em sincronia com os desejos intrínsecos da nossa gente. Os arquitetos do amanhã, moldando horizontes, visão e paixão. Para falar dessa marca incrível e como essa marca se relaciona com a economia criativa, com os creators, a gente recebe Fábio Henrique, diretor de marketing da Estação 1. Valeu, obrigado. É uma honra também estar aqui com vocês, participar desse talk show, desse bate-papo e a gente trocar essa criatividade com vocês. Só fazendo ressalva, a gente faz parte do departamento de marketing, então lá a gente está na parte de criação, né? Então a gente faz lá a parte de redação e se envolve um pouquinho na parte de produção. Mas é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar tudo isso que a gente vai falar aqui com vocês. Maravilha, ainda mais conteúdo então. Abre ainda mais leque para as minhas perguntas. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre esse ramo quando a gente fala de arquitetura e criatividade, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer esse link antes de fato entrar em economia criativa. E a minha primeira pergunta vai para você, Fal. Quero que você nos explique um pouco sobre como surgiu o amor pela arquitetura, né? Como é que você foi parar em arquitetura. Porque para visitar 10 países estudando arquitetura, a pessoa tem que, no mínimo, ser muito apaixonada pelo assunto. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso e sobre a experiência de
trabalhar com a Estação 1, né? Você já trabalhou com a Estação 1 por um tempo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, Levi, toda vez que me fazem essa pergunta, eu sempre lembro de quando eu era criança, né? Eu acho que a arquitetura tá no sangue mesmo, porque quando a gente chegava em qualquer lugar, eu sempre pedia para os meus pais que eu queria ir ao banheiro, que eu queria... Aí eu chegava lá no banheiro, começava a ver tudo, porque todo mundo sempre faz uma decoração especial num lavabo, né, e tal. E aí eu ficava lá olhando e minha mãe falou assim, você não queria usar o banheiro? Eu falei, não, mãe, eu só queria ver aqui como é o lugar, sabe? Desde pequena minha mãe fala disso. E quando meus pais contrataram um arquiteto pela primeira vez, eu tinha uns 8 anos. E aí viver nesse universo, ir na casa do arquiteto, fazer a reunião e tal, eu comecei a descobrir um universo que eu gostava. E meu olhar sempre foi muito aguçado, assim, para detalhes em ambientes. Minha avó gostava muito de mudar os móveis da sala. Aí eu chegava, vó, a poltrona estava aqui, agora foi para cá, não sei o quê. A senhora comprou isso aqui? Ela falou, meu Deus, que olho que essa menina tem. E aí eu fui crescendo, fui gostando muito de matemática e geometria. Então eu sempre gostei muito de números e de arte. Desenhar e tal, de ir a museu, de viajar e ver detalhes e conhecer lugares. E eu uni duas coisas, né? A matemática, geometria com arte. E achei que a arquitetura ia dar certo. E eu acho que deu mesmo. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, muito realizada, assim. Então eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes eu vejo colegas que se formaram comigo e não trabalham na área, eu falo, meu Deus, que tristeza, né? Eu não estaria como eu estou hoje, realizada profissionalmente. E para a segunda pergunta, em relação à Estação 1, eu trabalhei lá mais ou menos uns 3 anos e foi logo que eu vim para a Feira. Hoje eu moro em Feira, tenho 11 anos. Eu nasci em Niterói, me criei em São Paulo. E aí quando eu cheguei em Feira, eu trabalhei um pouquinho em outro escritório de arquitetura. E logo a Estação 1 soube que eu estava por aqui e eu tenho uma certificação que é de PMI, que é Project Manager. E aí eles estavam procurando alguém que tivesse essa certificação. Eles ficaram doidos. Eu falei, não, tem que trazer essa arquiteta para cá e tal. E foi uma experiência incrível, porque a equipe é muito bacana. O clima da empresa é um clima muito bom, todo mundo veste a camisa, sabe? Todo mundo se ajuda. Está junto com o Roberto, que é o dono da empresa, e Matheus também, que é o diretor-geral. Então, a gente tinha comunicação direta com eles para produzir tudo, sabe? A gente sabia de tudo que estava acontecendo. Então, foi muito bacana também para quem, como eu estava chegando na cidade, abriu muitas portas, né? Eu conheci muitos fornecedores e tal. Então, foi muito, muito legal mesmo. Foi uma experiência incrível. Fantástico, fantástico. E quando a gente fala, então, em arquitetura, dá sim para falar muito sobre criatividade, né? Acho que não dá para separar arquitetura e criatividade, porque criatividade é pensar a solução, né? Se tem uma coisa que arquiteto faz, é pensar a solução, quer seja para os clientes, quer sejam para as próprias construtoras, né? E quando a gente fala em criar um empreendimento, né? Enquanto eu pesquisava sobre a Estação 1 para montagem do roteiro desse episódio, eu me perguntava o que é que motiva a Estação 1 a lançar novos empreendimentos cada vez mais modernos e cada vez mais pensados para o povo feirense, né? Qual é o olhar da marca para a moradia em Feira de Santana? Porque a gente sabe que quando acontece a entrega de um apartamento ou de uma casa, não está sendo apenas entregue um conjunto de paredes, né? Está sendo entregue o sonho de uma família, né? E que não necessariamente aquilo foi ali rápido de acontecer, foi rápido de ser produzido, né? Então, algumas famílias esperaram por muito tempo para alcançar o famoso sonho da casa própria e a Estação ela participa desse sonho ali diretamente relacionado, né? Afinal, são diversos empreendimentos pela cidade. Então, conta um pouquinho pra gente sobre como é essa visão da marca em torno desse cenário da moradia em feira. Tá, vamos lá. Primeiro é uma honra falar sobre isso. Quando a gente pensa num projeto, quando a instituição idealiza algo, né? É o que você tocou até num ponto muito relevante. Você está realizando um sonho de uma pessoa. Então, a gente precisa saber como tocar essa pessoa, né? Então, a Estação 1, eu vou falar nesse período de 2 anos que eu tenho vivido internamente lá, os projetos, a gente busca realmente trazer o melhor. São imóveis que, de qualquer forma, né, de entrada, então para pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor e que podem realizar esse sonho com um custo de uma parcela menor
e você tem um empreendimento de qualidade. Então, você tem um empreendimento com infraestrutura completa, né, com tudo organizado. Então, você pensa nos moldes, como é que você pode estruturar isso. A parte de inovação, porque se você falar de uma infraestrutura completa, talvez você esteja falando mais do mesmo, né? Um pouco. Então, como é que a gente pode se diferenciar em cima disso? Aí eu vou falar nessa realidade minha de 2 anos. Aí você vê um empreendimento com Flórida, que é com um parque temático, que isso gera um atrativo para a criança. Já, pai, eu quero morar no parque temático. Então, isso já é algo que já é diferente, já sai do eixo, né, das outras construtoras, respeitando também, óbvio, todas. E aí você vem depois com um parque aquático dentro de um condomínio, um complexo urbanístico, que a gente lançou agora, o Boulevard Papagaio, com mais de 27 mil metros quadrados, né, com toda a infraestrutura completa, uma estação marketing dentro, ou seja, você vai ter uma loja de conveniência dentro do seu próprio condomínio sem precisar sair para aquelas necessidades básicas, saber que seu filho está seguro dentro de um condomínio desse, né? Então é isso, além de você oferecer uma casa, um apartamento com varanda, as melhores localizações, os melhores bairros, né, tudo isso a gente vem buscando, e também buscar uma forma de comunicação diferente para que esse público também se sinta atraído a esse produto. Fantástico. É muita coisa boa, viu? Sarinha, você que, né, conhece muito do ramo de empreendimentos, conhece muito do ramo de construtora, você já deve ter visto ela estrelando algumas campanhas, quer seja na TV, quer seja nos outdoors, né? Conta pra gente, Sara, o que é que você considera viver bem, morar bem, né? Porque quando a gente fala em onde a gente mora, onde a gente se sente em casa, a gente fala de muitos pontos e de muitos fatores que se relacionam diretamente com a nossa vida, não apenas no aspecto físico, mas muito também no aspecto emocional, né? Quais são os pontos importantes para você quando o assunto é morar bem? Primeiro dizer que eu sou apaixonada por arquitetura. Eu acho que é uma coisa das artes, né? Todo mundo que, quando você vai fazer descobrir a sua vocação, aí geralmente você vai clicando lá e sai atriz, arquiteta, jornalista, meio que cai todo mundo no combo. Grupo. Exato. E eu tinha até assinatura de uma revista, que eu não vou falar o nome, não pode fazer a propaganda. E eu estava fazendo curso de pedagogia e tal, e eu recebia a revista de educação e a revista de arquitetura. Eu sou apaixonada, não tenho ideia, né, do trabalho, mas eu penso muito, e respondendo a sua pergunta, que é um lugar de conforto, né? A gente quer chegar em casa e descansar, se sentir bem. A gente passa a maior parte do tempo fora de casa. Então, quando a gente pensa em um local para estar, para viver, é naquela ideia de um lugar em que a gente possa vivenciar momentos com a nossa família, né? Descansar. Então, para mim, um lugar é um lugar que a gente consegue estar bem e desfrutar momentos, né? De alegrias com os nossos. Ou estar sozinha também. Faz Sim. parte, né? Ter aquele lugar de silêncio, ninguém bate na minha casa me procurando, também faz parte. Solitude. Exato. Fantástico. E quando a gente pensa no tema central do WCD esse ano, né, que é gerações criativas, falando de arquitetura, a gente não tem como não tocar no ponto história, né? E quando a gente fala em história, aqui a minha pergunta vai direto para você, Fal, que é quando a gente pensa essa questão de o que mudou no assunto de construir e reformar, né? Porque eu imagino que há alguns anos atrás não era uma pauta se o quarto ia ter uma boa iluminação para gravar um story no espelho, se a clínica ia ter uma área instagramável para o pessoal tirar foto. Acredito que isso não era uma demanda de um tempo atrás, mas hoje isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Eu mesmo já participei do projeto de criação de identidade visual de algumas clínicas, de alguns projetos, e a gente tinha contato diretamente com os arquitetos para que a marca se expressasse ali em todos os outros elementos de arquitetura. Então, como é que você tem percebido esse fluir da arquitetura para novas tendências, inclusive aqui em Feira de Santana? Teve muita mudança, né, de uns tempos para cá. A parte de tecnologia, principalmente, que você comentou, mas existe um marco. Há alguns anos atrás a gente passou por uma pandemia, né? E a pandemia ela transformou completamente a visão de todo mundo em relação à casa, né? Em relação aos espaços. As pessoas começaram a observar, porque elas foram obrigadas a observar a sua própria casa, né? Porque a gente normalmente fugia, né? Você acorda de manhã, pega seu carro, vai embora,
e só volta de noite cansado. Então você dorme e não tá nem aí pra sua casa, né? Aquela goteira, aquele telhado que tava meio assim e tal. Então, de uns tempos pra cá, as pessoas começaram a dar mais valor à casa, né? Ao receber, ao estar bem, né? Trazer vegetação para dentro de casa foi uma grande tendência na arquitetura e eu acho que vai ficar, não vai sair mais, né? Eu sempre me preocupei com a questão de iluminação e ventilação, né? Natural. Eu gosto do ambiente assim, que eu acho saudável, né? Mas aí depois da pandemia mais ainda, né? As pessoas se preocupam com isso. Cores mais vivas. Existe uma tendência na arquitetura de trabalhar muito casa vitrine, né? Aquele cinza com preto. Não só na casa, mas também nas clínicas. Clínica, hospital, já não é mais com aquela cara, né? Branco, aquela coisa que dá medo nas crianças e tal. Já tem mais cor, já tem mais vida, tem música, né? Tem hospitais hoje que no hall tem um pianista tocando, entendeu? Então, mudou completamente a nossa visão. Não só a nossa como profissional, mas também do usuário, né? Eles hoje pedem outras coisas pra gente. Isso é muito bom. Fantástico, fantástico. Acho que quando a gente precisa estar pronto para aconselhar o cliente ali no processo de mercado, né? E falando em criação de conteúdo, né? O que é que a Estação 1 e a Flávia Martins Arquitetura pensam para contratar um influenciador, para contratar um criador de conteúdo? O que é que vocês pensam antes? Números, conteúdo de alto valor agregado, tem que ser do nicho, não tem que ser do nicho, porque afinal todo mundo compra casa. Qual é a linha de raciocínio, a linha estratégica? Lá na Estação 1 a gente busca ter realmente uma comunicação diferenciada, né? Então você pega assim, vamos pegar a comunicação em si, se a gente parar mesmo para pensar, você tem ali televisão, rádio, outdoor, site, mas de que forma hoje a gente pode comunicar de forma diferente, para isso gerar um atrativo e esse cliente também se interessar, né? Então a gente busca hoje fazer um vídeo com social media, falando do diferencial do empreendimento. Quando a gente vai para a rede social, a gente busca algo relevante. Então hoje muitas pessoas têm pet, então a gente tem aqui o pet wash, tem uma área específica, né? Então a gente vai brincando muito com isso. É verão, calor, verão, já pensou morar num parque aquático? Então a gente também vai mexendo com o imaginário das pessoas para que isso vá pontuando esses pontos. E para faz até muito sentido, né? Porque é verão o ano todo. Exatamente. Né? E aí a gente brinca com esses pontos que tem os empreendimentos, só que com a comunicação diferenciada, né? É o que a gente faz. E tá dando certo, graças a Deus. Sim, manter isso sempre. Fantástico. E você, Falco, o que é que você pensa quando você vai fazer uma collab, ou quer seja com outro, até com outro arquiteto da sua área mesmo, mas alguém do ramo de criação de conteúdo, como é que você pensa? E também como para criação de conteúdo, né? Porque foi-se o tempo que dava para ser apenas arquiteto, né? Agora tem que ser arquiteta e creator. Fal chegou aqui no estúdio, ela foi a única convidada do Cria Que Pode. E olha que a gente já inventou, ela trouxe filmmaker, ela trouxe câmera, veio uma galera acompanhando ela. Então, conta um pouquinho pra gente sobre essa preocupação que você tem com a sua imagem. Isso que você falou é um grande desafio, né? Porque não basta mais ser só arquiteto, né? A gente tem que ser atriz, tem que ser roteirista, né? Tem o mais natural possível, mais autêntico, né? Mais verdadeiro, porque eu acho que o Instagram, eu não posso mostrar uma coisa que a pessoa não vai encontrar quando ela estiver lá no escritório comigo, né? Então, às vezes eu brinco, né? Eu gosto dessa leveza, então eu procuro fazer as nossas postagens dessa forma, né? Herbert sabe que tá aqui do Estúdio H. A gente faz os nossos vídeos sem roteiro, sem... vamos falar sobre isso hoje, tá bom. Aí sai. Aí eu falo, não, peraí, vamos arrumar, entendeu? Mas eu tento fazer natural, né? E autêntico. Porque eu quero que a pessoa encontre no Instagram o que ela vai encontrar quando ela for ao vivo falar comigo na reunião sobre o projeto dela, entendeu? Sim. Eu acho que é por esse caminho, assim, que eu acredito que funciona no Instagram. Sendo autêntico, sendo verdadeiro. Tá? Fantástico.
Mas trabalhar originalidade e autenticidade e conteúdo patrocinado são outros 500. E aí, Sara, como é que você prefere que a marca lhe trate enquanto creator? Briefing super bem detalhado, roteiro ali pronto, do que é que você vai falar, produto, nananana. Ou você prefere marcar uma reunião com o time de marketing da empresa, co-criar com eles ali a ação, ver para que caminho as coisas farão mais sentido? Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero saber a sua. Eu quero saber a sua também. Eu já tive a experiência de trabalhar das duas formas, né? Já receber tudo ali bonitinho. Também de ir criando, né? Vendo como é que funciona a partir do meu nicho, como é que isso se daria. Eu sou atriz, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante é quando você recebe, às vezes, um brief que é bem longo, e aí você tem um tempo de gravar tudo aquilo. E aí você tem que gravar. Pat Walsh, você tem que gravar todas as funcionalidades. E sabe o que é incrível? É você descobrir que existe um empenho de um empreendimento ali, né? O que é que tá se entregando? E coisas que você pensava, gente, eu não pensava que eu precisava disso, da necessidade de determinado espaço, e como isso se chama, e como essa funcionalidade vai me ajudar no meu dia a dia, dentro dos meus processos. Então, vivenciar produção de conteúdo e como atriz, apresentadora, porque eu também faço essa parte, né? Quando você cita o outdoor, não necessariamente é a produção de conteúdo ali no Instagram. O que vai... Não é o produtor de conteúdo, necessariamente, mas uma atriz também entregando aquilo que a marca pensou, né? O que o empreendimento te sinalizou que seria. Então, para mim, funciona das duas formas. Mas eu não vou mentir que, às vezes, já chegar prontinho me facilita enquanto atriz, porque aí já foi meio caminho andado. Porque, às vezes, você tem que voltar, né? E aí, gostou? Ficou bom? E, às vezes, não é o que a marca é. O que também impulsiona a gente criar, ser criativo também, que é dentro do ramo que a gente está falando aqui. E aí, te abre outras possibilidades de mostrar a sua cara. Sim. Você... que eu acho que é um diferencial também dentro desse universo de produção de conteúdo. Fantástico. Eu acho que nessa linha de raciocínio, a minha opinião ela vai para um equilíbrio entre os dois. Eu acho que é importante que a marca passe um ótimo briefing, porque precisa ficar muito claro qual é com aquela publicidade e principalmente qual é o objetivo da marca, né? Porque nem tudo é para vender. Às vezes a marca do objetivo é reconhecimento, às vezes a marca quer ser lembrada pelo consumidor. Então, poxa, como é que a gente vai fazer isso? Quer ser lembrado pelo consumidor. Então, se a gente fizesse um conteúdo por mês durante 12 meses, não seria mais interessante do que só fazer um conteúdo aleatório, né? Então, às vezes, pensar ali uma dinâmica de fidelidade. Inclusive, falando de dinâmica de fidelidade, nós entrevistamos Mana Lula, que é embaixadora da Matiz Cores e Tintas, em um talk show também aqui no Cria Que Pode, no Dia Mundial da Criatividade. E eles trabalham justamente nessa linha de manter uma fidelidade de criação de conteúdo. Então, os assuntos que são extremamente importantes pra gente, a gente tem os nossos valores, a nossa visão de mundo, e isso se reflete no nosso conteúdo, né? Então, como criador de conteúdo, a gente sempre vai ter esse diálogo ali com a marca e falar, não, poxa, isso aqui que vocês falaram faz bastante sentido, mas não se comunica tanto com o meu público. Se a gente fizesse desse jeito, né? Eu acho que esse é um papo que todo creator precisa ter com a marca que o contrata. E uma notícia boa, uma notícia ruim. A boa é que agora a gente vai para as perguntas da plateia, porque essa é uma das coisas mais incríveis de ser um talk show ao vivo com plateia. A gente pode ter perguntas da galera. E a notícia ruim é que essa é a última parte do programa, então tá acabando. Mas tem alguém da plateia que gostaria de fazer alguma perguntinha para qualquer um dos nossos convidados? Você? Pronto, eu vou com o microfone até você. Vocês não vão ver ela, gente, mas vocês vão escutá-la. Boa tarde, gente. Me chamo Aissa. A criatividade, ela tem fases altas e baixas, né? Tem momento que a gente tá muito inspirado, tem momento que falta inspiração. E como vocês aconselhariam a gente a buscar essa inspiração quando a gente tá com algum bloqueio, algum déficit, ou quando essa criatividade é numa área que talvez você não tenha explorado antes? Como lidar com essas dificuldades na parte da criação mesmo? Porque vocês criam todo dia. Então, uma hora esgota o poço da criatividade de vocês. Como é que vocês recarregam isso?
Você quer começar respondendo, Sarinha? Você que Já tô tem com o microfone, uma produção né? de conteúdo. Você É que tem porque uma eu já tô com o produção. microfone, já Você sei. que tem uma produção quase diária. Cara, é de difícil. conteúdo. É difícil. Mas assim, eu acho que eu ia quando você estava perguntando, eu estava pensando assim: respirar é preciso. A gente precisa ter o nosso tempo também. Porque, de fato, se exige muito. E nesse tipo de exigência vem uma comparação. Meus números, será que está entregando? Fulano está fazendo conteúdo, tá entregando mais que eu. Aí você precisa respirar um pouco, porque senão você vai cair na coisa da comparação e às vezes você não vai entregar conteúdos tão agregáveis, sabe? Que façam sentido e que tenham a sua cara. Então, às vezes, eu produzir em excesso também, eu preciso produzir. E vai chegar um momento que você vai ficar sem ideia, porque isso aqui é uma máquina que precisa ser cuidada e tratada, né? Hoje mesmo me falaram, creatina é bom. Pra estar recarregando. Eu tenho tomado também. Mas às vezes é tipo parar, respirar, ter o seu tempo, se conectar, talvez com sua espiritualidade, com a arte. A gente se encontrou num momento assim, né? Artístico de dança, com uma das nossas amigas que também está aqui no World Creativity Day, que é Jamile. E se conectar com coisas que façam sentido para sua vida, para aí você voltar e vou criar coisas que também fazem sentido para o meu público e para mim. Fantástico. Complementando isso, a criatividade. Será que vale? Até que ponto vale a pena martelar aquilo? Foi como ela falou. Às vezes é melhor você ter o descanso. Eu vou dormir, uma boa noite de sono ajuda, né? Uma atividade física, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, um papo com a amiga, sabe? Tudo isso ajuda. Porque, na verdade, assim, quando você está nesse meio e você sai desse ciclo de querer ficar muito criativo, às vezes, numa conversa, você tem um insight. Já aconteceu comigo, tá? Na faculdade, numa aula, a gente estava participando de um festival, e aí eu precisava da ideia, e nada, aí eu olhei o trabalho do colega, e a lampada acendeu, e aí você vai produzir aquela ideia, né? Já aconteceu comigo também. Na estação da gente ter que produzir o material para o parque aquático, pegando o gancho. Como é que eu vou me comunicar de forma diferente? Como é que isso vai ser um atrativo, né? E aí eu martelando na minha cabeça, meu Deus, e agora, né? A ideia não vem. Eu passei praticamente numa semana tentando achar alguma ideia que a gente comunicasse aquilo de uma forma diferente. E aí eu fui pegar as referências do Beach Park, né? Aí eu digo, vamos assistir vídeo de Beach Park, toma de Beach Park, e nada de ideia vir, toma de parque aquático, água, eu digo, meu Deus, e agora? E do nada, assim, bateu um insight que foi um jingle que a gente criou para a campanha. A letra saiu na mesma hora. Escrevi a letra, mostrei para meu coordenador, ele, aprovou, massa isso, vamos produzir e tal. Então, foi um processo que foi, né, não foi rápido, foi ali praticamente uma semana. E dentre outras coisas que você vai criar, tem coisas que vai dedicar um pouquinho do que você está pensando no momento e se distrai que a ideia vai vir, com certeza. Talvez para a Fal seja um pouquinho mais prático, não sei, ela vai defender isso. Mas por ter arquitetura, o desenho, talvez ela olhe aquilo e já consiga desenhar na mente, né? É diferente. Para a gente não, a gente tem que martelar, mas sai, não desiste não. Fal deve ter uma inteligência espacial bem melhor que a gente. Meu Deus. Você foi fazendo a pergunta, isso. E eu fui pensando quando eu tenho esses bloqueios criativos, como é que eu faço? E a resposta dos dois aqui foi muito parecida. É pausa. Quando você foi fazendo a pergunta, eu fui pensando nas pausas. Quando bloqueia mesmo, eu pauso. E vou para um outro lugar, fazer outra coisa completamente diferente. E normalmente a resposta vem nesse momento. Se eu não tiver muito tempo, eu paro e vou tomar banho. No banho vem muita ideia. Às vezes eu estou desenvolvendo um projeto, mas ele ainda não está redondo. Aí eu não estou satisfeita ainda. Já resolvi, mas ainda falta, sabe, a cereja do bolo? De repente, tomando banho, vem um estalo, assim, sabe? Que eu começo a repensar. Então, às vezes, você está no olho do furacão e não consegue resolver. Então, você precisa sair, olhar ao redor, pegar outras referências e aí você resolve. Bagagem ajuda muito também, né? Você ter
uma bagagem de viagem ou de cinema, música, tudo é criatividade, né? A arte, né? Ela tem muitas coisas. Então, às vezes eu viajo, vejo uma coisa muito legal, mas eu não tenho um projeto para fazer aquilo. Só que fica guardado. Aí, quando surge o projeto, às vezes o cliente está na mesa falando a necessidade dele. Eu já sei como vai ser a casa. Ela vai montando na minha cabeça, conforme ele vai pedindo a cada espaço, conforme ele vai falando as necessidades dele, quais são os problemas que ele enfrenta com a família, a casa vai se formando na minha mente. E aí eu vou lembrando de referências de lugares que eu vi, coisas bacanas para colocar no projeto. Eu acho que a pausa é um grande segredo, assim, para bloqueios criativos. Fantástico. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Vocês não? Você veio com um caderninho. Eu tô anotando as soluções de vocês também, né? A gente sabe que com a inteligência artificial, algumas coisas assim, vai limitando o nosso uso do cérebro em alguns aspectos. E tem pessoas que ousam falar ainda que não são criativas. Como vocês acham que alguma ferramenta, alguma dica de como incentivar a criatividade na nossa mente? Tipo assim, como buscar ser mais criativo, explorar novas visões? Adorei que ela falou de IA, porque eu acho um assunto super polêmico. E eu amo uma polêmica. Eu amo a polêmica. E antes de passar a resposta para vocês, eu já vou iniciar pela minha opinião sobre o assunto. Vá na contramão. Se tá todo mundo usando o IA, não use. Por exemplo, ele acabou de dar um que não foi criado com IA. Não. Né? Então, às vezes, a gente acaba se submetendo muito. O roteiro desses talk shows não foram criados com IA, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco preso às tendências, né? Poxa, mas tá todo mundo fazendo o desenho dos estúdios Ghibli com o ChatGPT. Então, vamos fazer? Será que faz sentido pro meu conteúdo? Será que aquela trend vai acrescentar em alguma coisa pro meu público? Se não vai, é melhor não fazer, né? Se não vai, é melhor não fazer. E é o que eles falaram. Repertório. Você não exercita criatividade pedindo pro ChatGPT pensar pra você. Lendo um livro, viajando, comendo num lugar diferente, tomando um café superfaturado com sua amiga. Então, essa coisa do se desprender um pouco dessa autocobrança, desse perfeccionismo também. Que às vezes a gente quer que a primeira ideia seja a ideia perfeita, né? E a gente sabe que não é assim, né? Se eu não me engano, no David Bowie, que ele teve 99 ideias de música até ter a sua música, que se tornou a música estrela dele. E é assim com diversos artistas. Eles têm uma série de canções até conseguir o grande sucesso deles. E às vezes você produz um conteúdo tão bom, você faz uma coisa tão boa que depois dá até aquela síndromezinha do impostor que você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer um conteúdo melhor que esse? Mas e aí, o que é que vocês acham sobre isso? Vou dar a minha opinião. Eu acho assim, você sempre pode se superar. Pegando realmente vale muito a pena você sair do teu eixo. Viva novas experiências, se permita novos lugares, né? Às vezes, não tem mais, às vezes dá um jeitinho lá de você vivenciar aquela experiência naquele mês, sabe? Eu vou num lugar diferente, num restaurante diferente, porque quando a gente parte para a criatividade, seja na arquitetura, no conteúdo ou na publicidade, a gente precisa entender a linguagem do público, né? O que é que ele frequenta, o que é que ele pensa, de que forma eu vou atingir ele, como é que eu vou me comunicar, né? Para você criar tudo isso. E acho que você tem que fazer isso aí. Pegando a inteligência artificial, não é que você vai usar a inteligência artificial para ela fazer tudo para você. Você cria aquela base, aquela estrutura e você pode pedir uma ajuda para que ela te dê uma ajuda para você melhorar aquilo. Ela deve ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta de ajuda, não é que ela vai fazer tudo, né? Acho que a inteligência artificial veio para ajudar, tirando as trends e tudo, mas é algo que vai lhe auxiliar. Mas tente ter a sua própria ideia, seja original naquilo que você cria, que eu acho que é importante. É isso que você vai levar para frente, né? Vai dizer, eu consegui fazer aquilo. Tem coisas que eu fiz que eu me orgulho, dizer assim, que bacana que eu fiz, tive aquela ideia, massa, né? Lá em Salvador eu tive a oportunidade de participar, minha formação acadêmica foi em Salvador. Eu tenho 10 anos morando em Feira. E na época de faculdade eu fui o único aluno que participei do Bahia Record Revelação. Me perdoe se estiver falando de televisão, enfim, mas tudo bem. Mas era um festival que fomentava... Perdão.
Mas é um festival que era fomentado para os estudantes, e eu disse, não, pô, eu vou participar. E todo ano eu participava e vinha com a ideia diferente, e tive a oportunidade de ganhar o prêmio. Mas foi uma insistência, uma persistência de ver, entendendo a forma de comunicação como era. Todo ano era um tema diferente, como é que eu ia me comunicar, enfim. Então, siga nessa linha, não desista, utilize lá a seu favor a IA, mas não deixe de ter a sua própria identidade na criatividade, que é super importante. Fantástico. Eu pensaria, um conselho para te dar não se limite, sabe? Tudo é válido na criatividade, né? Quando você está criando. Então, quando a gente faz aquele brainstorm, né? Aquela chuva de ideias, pensa em tudo. Entra no ridículo, pode entrar. Talvez dali saia uma coisa legal, entendeu? Conforme Fábio foi falando, eu faço um curso que é movimento, e janta até aqui fazendo uma das oficinas, e movimentar o corpo me ajudou muito a melhorar a minha criatividade, né? Porque eu sou muito perfeccionista, me cobro demais, né? E soltar o corpo ajudou muito a permitir a coisa do ridículo que eu tô falando para você agora, de você tenta tudo, uma hora vai vir a ideia, entendeu? Se não vier, pelo menos você se divertiu. Né? E você guarda para uma outra, vai engavetando, que uma hora essa ideia vai funcionar, tá? Sempre agradeça, viu, quando utilizar, porque se tiver uma revolução das máquinas, a gente não sabe. E não cansa ela, entendeu? Porque também, se né, querer protestar e aí não vou mais trabalhar para você. Eu acho que é isso. Bom dia, boa tarde. Boa noite, é importante. Ai, gente. Infelizmente, mais um talk show. E esse já é o nosso penúltimo. Pois 5 talk shows nesse evento incrível, mas que passaram tão rápido. Um lado de mim está muito feliz por termos terminado tão bem. E o outro lado tá dando graças a Deus, porque enfim, acabou. Porque deu muito trabalho fazer tudo isso. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. E muito obrigado, Fábio, Sara. Vocês foram incríveis. Para continuar acompanhando eles, qual é o Instagram? Meu Instagram é @FlaviaMartinsArquitetura. E? Sara Barbosa, SC. Fábio H. Bahia, bem simplesinho lá de achar também. E Estação 1. Segue lá, Estação 1. Pois é, fantástico. Falo mais da Estação 1 assim que eu receber o meu apartamento. Tô negociando aqui com o Fábio ainda. Bom, gente, se você já está assistindo no Instagram, segue a gente, @CriaQuePode. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, youtube.com/CriaQuePode. Semana que vem nós estamos na Micareta de Feira. E em breve começa a segunda temporada do Cria Que Pode. Então tem muita, muita, muita coisa boa chegando nos próximos dias, meses e semanas. Segue acompanhando a gente por aqui. Bom, ainda tem um pouquinho de WCD hoje, ainda tem os últimos momentos no fim do dia lá no Shopping Millennium. Tem Esquenta Micareta lá até às 10 horas da noite. Então ainda dá pra curtir bastante. Segue a dica aqui da galera e vai ter o teu momento de relaxamento, teu ócio criativo. Esquecer um pouquinho de trabalho, porque ninguém é de ferro. Marca lá a verificação de segurança. Você não é um robô. Muitíssimo obrigado, Raíssa Paixão, que fez essa maquiagem belíssima. Juver Estamparia, sempre me investindo nos melhores momentos que eu preciso. Todas as marcas apoiadoras do Dia Mundial da Criatividade e do Cria Que Pode. E claro, a Unex, que nos recebe aqui nesse espaço maravilhoso. Muitíssimo obrigado, conto muito com vocês. Até o nosso próximo talk show, que já é daqui a pouquinho.